Olá, pessoal. Uma excelente noite para vocês. Hoje, graças a Deus, estamos de pé, né? Hoje foi um dia atípico. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Hoje foi um dia atípico. Não sei se vocês já passaram por isso. Passa o dia todinho bem, voando lá em cima, tal. Quando chega à noite, 6 horas, 7 horas da noite, começa a bater um desânimo e logo vem uma situação, né? Aí fui para o culto hoje, quarta-feira, culto da fé. Não consegui assistir o culto, não consegui ficar no culto. Começou uma dor de cabeça desgramada, dor de cabeça mesmo, daquela que, meu Deus do céu, parece que eu ia explodir minha cabeça. Não assisti o culto, só vi só uma parte ali do início. Hoje os meus 2 filhos estavam tocando, eu não pude acompanhar eles ali. Cheguei a melhorar um pouco aí no finalzinho, eu tô com uma dor de cabeça assim meio fina. Mas estamos aqui de pé, né? Graças a Deus, estamos de pé. Não pode parar, não. Se a gente parar, desistir daquilo que a gente busca, nós não chegamos a lugar nenhum, né? No finalzinho eu vou conseguir voltar para o culto ali, assistir o restante do culto. Culto abençoado, graças a Deus, a gente vê assim as coisas acontecendo, né? Estou aqui, mas estou aqui. Então não vamos deixar a peteca cair, é o que eu tenho falado aqui, né? Não deixar as circunstâncias, as situações te parar. Situações, circunstâncias, pessoas, o momento que você está vivendo hoje não pode prevalecer, não pode ser maior, né? Você tem que entender isso, que a situação que você está vivendo hoje, aquilo que você está vivendo hoje, não pode ser maior do que o teu propósito de vida, aquilo que você está almejando. Que a nossa vida sem propósito, ela vai ser, igual eu falei agora há pouco, né? Vai bater o desânimo, você vai se entristecer, daqui a pouco vai cair em depressão, daqui a pouco tá malzão aí, não consegue ver ninguém, não consegue ir para os lugares. Igual eu falei, eu cheguei às 6, 7 horas da noite, assim, cheguei parece que já estava vindo mesmo a questão da dor de cabeça por causa do dia, né? Fui fazer uns orçamentos ali e acabei, acho que exagerando, sei lá. Mas foi assim, não estava doendo a cabeça naquele momento não, mas chegou um momento que começou a doer demais da conta. Mas agora, graças a Deus, está melhorando e estamos firme. Vamos continuar a nossa leitura da palavra aqui, que é Provérbios. Hoje nós vamos ler Provérbios 17. E olha o subtítulo aqui que está falando, ó. Uma paulada na cabeça. Parece que eu levei uma paulada hoje mesmo. Uma paulada na cabeça. Doendo aqui atrás no pescoço. Falei, meu Deus. Essas coisas acontecendo assim, mas faz parte da vida, né? Como eu já falei aqui, no mundo nós teremos aflições, nós vamos passar por problemas, nós não estamos livres de doença, não estamos livres de assalto, as coisas que acontecem no mundo, né? Nós não estamos livres. Por mais que eu sou cristão, acredito em Deus, Jesus vai me livrar do mal, mas tem momentos que vai chegar um momento assim que eu oro para que não aconteça, né? Mas eu já fui assaltado várias vezes na parada de ônibus lá no Pará, né? Para ir para o trabalho, 5 da manhã, e os bandidos fazendo arrastão nas paradas de ônibus. E eu tava lá, né? Tava no lugar e fui assaltado. Felizmente foi só o celular, levou, né? Graças a Deus foi só o celular. Porque eu vejo te ver aí, leva a vida da pessoa, né? Leva a vida. Livramento. Também foi livramento. Graças a Deus. Mas é o que eu falei, né? Nós não estamos livres daquilo que acontece no mundo.
Nós cremos na palavra, cremos que nós seremos salvos e nós temos que orar todos os dias para que Deus nos livre dessas coisas, né? Dessas coisas. E graças a Deus eu tô vivo, né? Tô vivo, tô de pé. Eu contei minha história aqui desde o início aí, fiz uma live aí. Eu acredito que acho que tá salvo, né? Que às vezes fica só 60 dias aí salvo, mas eu acredito que tá salvo a live aí, contando um pouquinho da minha história. Até os meus 18 anos, né? Até os meus 18 anos, eu vivi dos 14 aos 18, que foi a juventude aí que eu vivi fazendo loucuras, né? Loucuras. Diminuí depois dos 18 anos, né? Entendi que não era o caminho. Se chegasse aí continuasse o que eu estava vivendo, talvez eu não estaria vivo hoje, né? Que a estimativa de vida na época era 25 anos para quem vivia no mundo da loucura aí, mexendo com gangue, briga na rua, em festa. Era só até 25 anos. Você passou 25 anos, você tinha que dar glória a Deus e sair dessa vida, né? Eu entendi que não era para mim, então aos 18 anos saí. Mas ainda continuei até os 23 anos, né? Continuei bebendo, continuei indo para as festas. Não fazia as loucuras que eu fazia antes, mas eu fui diminuindo, tenho entendimento E graças a Deus em 2009 eu entendi que meu caminho não era esse, né? Em 2009 eu tomei outro rumo. Tava com 23 anos, ia fazer 23 anos. Entendi que ali era a mudança de vida, a virada de chave, né? E foi daí que eu comecei a caminhar com Cristo, né? Minha caminhada com Cristo. Como eu falei aqui, não é fácil. Porque, assim, as coisas que a gente acha que é fácil para nós, quando a gente vive uma vida promíscua, uma vida fora dos caminhos do Senhor, a gente acha que é fácil, né? É ilusório, só que é ilusório. Por trás, as coisas acontecem, né? As consequências vêm depois, né? Vivendo uma vida errada, a consequência vai chegar uma hora, né? Então, é isso. Virada de chaves tem que ter. Os nossos processos de vida, ele tem que ser não para morte. O processo de vida seu tem que ser para gerar testemunho. Aquilo que você viveu no passado tem que se tornar um testemunho de transformação. Isso é o crescimento nosso, né? Não adianta eu viver na Terra aí e ser só mais um. Não ter algo transformador na minha vida. Não, tem que ter. As coisas eu tenho que ir largando, tenho que ir mudando de rota, mudando os caminhos, galgando coisas novas, crescendo em todas as áreas. Às vezes a gente só quer a área da finança, né? Quer crescer só financeiramente, quer ter muito dinheiro, e esquece do resto, esquece das outras áreas, da mentalidade, da área do físico, da área da família. Esquece dessas áreas e começa a buscar só riquezas financeiras. E Provérbios fala sobre isso, né? Provérbios fala muito sobre isso, sobre prosperidade financeira. Mas também Provérbios é muito rico em todas as outras prosperidades. Salomão, que foi o escritor de Provérbios, Salomão pediu sabedoria, e Provérbios fala de sabedoria. Você quer crescer, você quer quer ser uma pessoa grande, conhecida, pede sabedoria para o Senhor, para que venha o entendimento, que venha o conhecimento de você se transformar uma referência para as outras pessoas. Eu fico olhando para a vida de muitos amigos meus aí, e eu olho para a minha, meu Deus, eu fico imaginando assim, se eu tivesse continuado naquele tempo, na minha vida daquele tempo, eu vi muita gente morrer, eu vi muita gente indo para vala, indo para se dando mal, né? O meu irmão que andava comigo, meu irmão mais novo, andava comigo, ele ainda não saiu desses caminhos aí de fazer coisas besteira, de fazer besteira da vida, né?
ainda continua fazendo umas besteiras na vida, mas eu creio que ele vai tomar o juízo e sair. Mas é isso, a nossa vida ela tem que ser algo de passageiro, as coisas têm que ser passageiras, as coisas têm que ser para transformar você e te ajudar a crescer. Não é para você viver a vida inteira só no lamaçal de pecados, não. Você tem que passar por isso. Nós não queremos, né? Mas às vezes quando a gente está lá, a gente tem que viver o processo, né? Tem que passar o processo, começar a sair dessas coisas e esse processo, ele às vezes é muito doloroso. É muito doloroso na nossa vida, né? É muito. Às vezes a gente perde entes queridos, né? Amigos, em alguns processos, mas se você entender que se você está vivo hoje, é porque Deus tem um propósito maior na sua vida. Então entenda isso e saia logo dos caminhos errados, das práticas erradas. Nós estamos aqui, já tem mais de 20 dias que nós estamos lendo Provérbios, buscando aí, fazendo coisas para mudança, para transformação da mente. Transformação da mente. Eu entendi aos 23 anos. Claro que, como eu já falei aqui, é difícil. Às vezes o nosso ego, a nossa carne quer ser mais forte que o espírito. A palavra fala, né? A carne é fraca, mas o espírito é forte. Mas só que você está deixando a carne ser forte, aí quebrou as pernas, né? Então não deixa a carne ser forte, fortaleça teu espírito. E fortalecer no teu espírito é com a palavra, é com coisas, caminhos corretos, né? Caminho que vai te levar ao bem, vai te levar a lugares longe, praticando bem. Não adianta você querer mudar de vida sem mudar as práticas, tem que mudar as práticas. Então eu entendi aos 23 anos e comecei a buscar isso. Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma família linda, e os meus filhos estão nos caminhos certos, estão fazendo o que é correto. E hoje, como eu falei, hoje eles estavam, os dois mais velhos, o meu estava no louvor tocando hoje, um tocando baixo, o outro bateria. E como eu me alegro de ver eles crescendo no reino, crescendo nesse meio, entendendo que ali é o caminho, né? Que esse é o lugar que eles devem estar, né? Ontem eu estava falando com a minha esposa, estava fazendo uns vídeos aqui, e ela falando sobre isso, né? A questão de ensina seu filho que o seu Deus não é só seu Deus, que para eles entenderem que o seu Deus é o Deus dos meus pais. Não, o Deus dos meus pais também é o meu Deus. Entender isso, eles têm que entender isso. As pessoas que estão ao teu redor têm que entender isso. Esse Deus que você serve, ele também é o meu Deus. Ele também é o meu Deus. Não deixa isso fugir muito daquilo que você almeja, né? Às vezes a gente pensa, não, eu não vou... como eu já falei desde o início aqui, põe na sua cabeça, eu estou pregando o cristianismo simples aqui para você. Não é placa de igreja, não é religião. Isso não salva ninguém, O que salva é a busca constante em Cristo. Mas como eu ressalto aqui, como é costume de muitos ir para a igreja, vá para a igreja, que é onde você tem comunhão com pessoas, onde você conhece pessoas novas, aonde você entende palavras que às vezes você não entende, porque tem lá uma pessoa que estudou mais que você, que buscou mais que você, que tem a palavra mais alinhada, ela vai te trazer um entendimento maior, mas é claro, sem deixar de ler a Bíblia, para não ser enganado. Eu falo sempre para vocês aqui, eu estou lendo aqui Provérbios para você vai lá e confirma a palavra que eu estou falando, para você não ser enganado, né? Para não sair dizendo aí que eu falei uma besteira para você. Não, eu vou ler Provérbios, tá lá no Provérbios, é isso mesmo que está escrito. E não seja enganado por falsos profetas. Falsos profetas, eles estão aí. A palavra já falou que isso ia existir, né? Eles estão aí para enganar todos nós. Tentar enganar, né? Mas aquele que busca o entendimento, busca a sabedoria, ele não será enganado. Então, cuidado. Tenha muito cuidado. Vamos lá, vamos dar início aqui. Provérbios 17, o subtítulo que eu falei aqui, né? Uma paulada na cabeça, foi o que eu levei hoje, né? Tô com dor de cabeça. Uma paulada na cabeça
É melhor comer um pedaço de pão com água em paz que ter um banquete em meio de brigas, em meio a brigas. O servo sábio sabe lidar com um filho difícil e assim é honrado com alguém da família. Como a prata e o ouro são provados pelo fogo, assim a nossa vida é refinada pelo Eterno. Para você ver essas pedras preciosas, o ouro, a prata, o diamante, para eles se tornarem essa valiosidade toda, eles passam por um processo, meu Deus do céu, quando é que você vai passar num fogo para poder você ficar perfeito? Não queira, seja muda tua mente agora e queira ser, para não passar nessas provas aí difíceis, para ser lapidado. Não, entenda, seja sábio, aprenda com os erros dos outros, não passe pelo deserto dessa maneira, sem entender qual o processo, né? Não passe pelo deserto sem saber o processo. Olhe para a vida dos outros, as pessoas que já passaram, os testemunhos que as pessoas dão, e saia e fuja, faça o caminho contrário, né? Aprenda e faça o caminho contrário. Então, para as pedras preciosas se tornarem lindas e maravilhosas e valiosas, elas passam pelo fogo. Ali é algo extraordinário. Então, assim, para você se tornar uma pessoa poderosa, uma pessoa conhecida, uma pessoa influente, você vai ter que passar por situações. É claro, se eu me tornar sábio agora, se eu pedir sabedoria agora para Deus, eu vou passar por essas situações já de forma mais leve, entendendo que esse processo vai ter um final, e não vou ficar vivendo só nesse processo, não. Ficar a vida inteira vivendo no mesmo processo, voltando sempre, né? Faça referência aqui de como você vai tá estudando e vai fazer uma prova, né? Se você não tirar a nota máxima lá, você não passa. Então, assim, aí fica reprovando, fica voltando para o mesmo lugar, né? Mas é isso, a nossa vida é desse jeito. Se você não for aprovado da primeira vez, você vai ficar voltando, fazendo ciclos. E se torna, cada vez mais se torna mais doloroso quando você volta para o mesmo lugar, para a mesma situação. O perverso gosta de conversas maliciosas e os ouvidos do mentiroso coçam por uma fofoca. Presta bastante isso aqui, ó. Quem é fofoqueiro, né? Sempre gosta de ouvir fofoca. Quem zomba dos pobres insulta o Criador. Quem faz festa quando há desgraça não fica sem castigo. Então, cuidado com isso. Ó. A palavra nos ensina, né, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não zomba da desgraça dos outros. Não queira ganhar proveito também em cima da desgraça dos outros, que você será cobrado, né? Será cobrado. Os netos são reconhecimento para os idosos. Os filhos são orgulhos para os pais. Se você, meu irmão, entender isso, que quando você tiver aí a terceira, a quarta geração, meu Deus, se você olhar para você, você foi abençoado demais. Que é pouca gente que chega com essas 4 gerações, né? Que é filhos, netos e bisneto. E se você conseguir alcançar essa proeza, levante as mãos para os céus e dá glória a Deus, porque cada dia que passa, nossa estimativa de vida está se estreitando, né? Se estreitando, como eu tenho falado aqui. Esse ano de 2026 eu vou fazer 40 anos. Estou chegando na metade da vida, que assim, nós chegamos aí a 80, 85 anos, passou disso, já começa a vir fadigas e cansaços, né? Mas a promessa da palavra é até 120 anos. Para você chegar a 120 anos, meu irmão, você tem que mudar muita coisa, muitos hábitos errados que você faz. Você tem que mudar alimentação,
fazer exercícios, buscar ser mais alegre, estar sempre de bem. Então, assim, é muita coisinha que tem que mudar, muita coisinha para você chegar aos 120 anos. E assim, meu Deus, eu imagino chegar lá nos 120, né? Mas com tantas coisas erradas que está acontecendo no mundo, né? Como eu falei aqui, o pecado abrevia a nossa vida. Então, quanto mais a gente pecar, mais vai diminuir a nossa vida, né? Muda de rota, muda. Não se espera eloquência de um insensato, muito menos mentiras de um líder. Alguns acham que o dinheiro compra tudo, até mesmo pessoas. O suborno é uma varinha mágica. E que o suborno é uma varinha mágica que sempre funciona. Não funciona, não funciona. Não funciona. Se funcionar, você vai sofrer as consequências depois, né? Esse negócio de suborno aí, a gente, vira e volta, a gente volta pra política, né? Política tem isso, né? Esse negócio de tomar lá da cá, né? Esse negócio, tô te dando uma verba aqui, mas você vai ter que estar do meu lado, mesmo eu estando errado. Aí é triste, né? Triste. Política é triste demais. Mas a gente, como eu falei aqui, né? Nós deixamos isso nas mãos de pessoas erradas. Nós que somos cristãos, pessoas direitas, pessoas corretas, estão deixando as coisas boas na mão de pessoas erradas. Temos que reverter essa situação, né? Temos que tomar isso de volta. Como eu falo aqui sempre, né? Quando um justo governa, o seu povo se alegra. A sua nação vive bem quando um justo governa. A palavra fala sobre isso. Se está lá um justo governando, irmão, você vai se dar bem todos sempre. Esqueça a ofensa e manterá a amizade. Mas se insistir na ofensa, diga adeus aos amigos, né? A repreensão atinge profundamente a quem tem entendimento, mas o insensato leva a maior paulada e nem se importa. Então, assim, a correção ela é boa. A correção para quem entende, né? Para quem não entende a correção, ele vai se chatear, né? Vai achar que a pessoa está querendo o mal dela, mas não. Quando chegar uma correção para você, irmão, é porque é para o bem, é para o seu bem. Aceita essa correção, vê as situações, tenta mudar e sai do lugar que você está. Os maus só procuram confusão e não perdem por esperar. Eles a encontrarão. É melhor encontrar uma ursa que teve os filhotes roubados que um insensato em sua loucura. Quem paga o bem com o mal, receberá o troco. O mal nunca lhe dará sossego. É o que eu falo sempre aqui, né? Aquele que planta o mal, colherá o mal. Aquele que planta o bem, colherá o bem. É a lei da semeadura. Essa aí não tem para onde correr. Se você está plantando bem, meu irmão, continue, que você vai colher sempre o bem, sempre o bem. O início de uma briga é como o vazamento de uma represa. Por isso é bom parar antes que se rompa de vez. Começa de pouquinho, né? Começa com uma briga e começa com insulto, daqui a pouco vai aumentando e daqui a pouco parte para agressão, daqui a pouco vai para morte, né? É terrível isso, né? Proteger o perverso e atirar lama nos justos são atitudes detestáveis ao Eterno. O que é isso? O insensato saiu para comprar sabedoria? De nada adianta, ele não sabe o que fazer com ela. Vou dar uma aguinha aqui. Quem sabe muito fala pouco. Eu falei aqui outras vezes. Os primeiros capítulos que a gente leu falou sobre quem fala muito, né? Tem um ditado popular aí, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Cuidado com o seu falar, né? Cuidado.
Não fale demais para não perder não perder o respeito, né? O amigo ama sempre e com ele não há tempo ruim. Mesmo quando há problemas, ele é sempre um ombro amigo. É tolice ser irresponsável com a vida financeira. Acumular dívidas que não se pode pagar é muita loucura. Então, já veio falar um trecho aqui falando sobre a parte financeira da sua vida, né? Você que acumula dívida, que é acumulador de dívidas, cuidado, que isso te gera uma bola de neve e vai só te afundando cada vez mais. Resolva esse problema, resolva. Nós nascemos para resolver problemas, todos nós. Então resolva, se está nessa bola de neve aí, procura resolver. Quem namora o pecado se casa com a confusão, e quem deixa a arrogância subir a cabeça faz um convite à destruição. Não seja arrogante, meu. Não. Quem planeja a maldade não pode terminar bem. A conversa traiçoeira só traz mais confusão. O filho insensato é uma desgraça. Não dá motivo nenhum de alegar ao pai. A disposição alegre faz bem à saúde. Que eu falei aqui, né? A disposição, busca coisas boas aí, vai fazer algo que vai te alegrar, vai fazer algo, atividade que vai mudar teu humor, vai mudar a alimentação, que a alimentação também ajuda. E a sua saúde tem que estar bem. Mas a tristeza e o abatimento esgotam as forças. O perverso recebe suborno por baixo do pano. Isso comprova desprezo pela justiça. O sensato anda de mãos dadas com a sabedoria, mas o insensato está sempre vagando com os olhos perdidos. O filho inconsequente é um sofrimento para o pai, e para sua mãe é osso duro de roer, é triste. Castigar o bom comportamento é um absurdo. Pior ainda é fazer o bom cidadão pagar pelo crime dos outros. Meu Deus, que isso acontece direto, né? Isso acontece direto. E ainda mais no meio da política, né? Voltando no meio da política, acontece demais isso aí. Quem paga, quem é que paga? É o cidadão de bem, né? É nós que somos pagadores de impostos, que estamos trabalhando, sustentando esse país com a devolução dos impostos e tudo mais. Então assim, a gente sofre demais, sofre. Pelos erros deles mesmos, né? Pelos erros deles mesmos. Quem sabe muito fala pouco. Quem é sensato sabe manter a calma. Até mesmo os ignorantes passam por sábios quando fecham a boca. Quem sabe ficar calado passa-se por inteligente, né? Então, aprenda a falar no momento certo, a falar na hora certa, a falar as coisas certas, a dizer palavras sábias no momento certo. Então, assim, a palavra branda, ela suscita o furor. A palavra de Deus fala sobre isso, né? A palavra calma, ela acalma os ânimos, né? Os ânimos. Se tiver uma confusão, uma briga, uma discussão calorosa, se você entrar com uma palavra mais calma, mais branda, falando com mais tranquilidade, aquele ambiente vai se acalmar também, vai ficar um ambiente leve, você vai conseguir resolver os problemas que aconteceu ali, né? Então, pega isso para vocês hoje, hein? Essas coisas aí acontecem na nossa vida sempre. Vai acontecer, né? Situações desse tipo. Às vezes a gente acha que não está livre, que está livre de tudo, né? Mas não estamos livres. Não estamos livres. Eu achei que eu nunca ia adoecer assim de uma forma
que precisaria fazer cirurgia, né? E eu adoeci da coluna, né? Contei minha história aqui, eu fiquei 16 anos numa empresa trabalhando de operador de máquinas e adoeci da coluna. E eu precisei fazer cirurgia. Precisei fazer cirurgia e na época eu só via cirurgias que pessoas ficavam paraplégicas, ficavam de cadeira de rodas, não podia voltar a fazer as atividades normais, porque enchia de parafuso e de placa nas costas. E ficava aquele negócio. E hoje tem uns amigos meus da época, né, que falam até no frio sente dor, porque aquelas placas antigamente, elas eram umas placas, sei lá como é que chama o material, sei que ela absorve o frio e a coluna começa a doer, E eu falei, meu Deus, eu não quero fazer essa cirurgia não. Eu fiquei relutante aí uns 5 anos procurando melhoras, mas não achava na época. E daí eu fui buscar tratamento em outro estado, né? Que eu morava no Pará e fui para Minas Gerais, né? BH. Fui lá para BH e lá eu conheci um médico mesmo, assim, que me trouxe calma, me trouxe clareza e graças a Deus foi um procedimento extraordinário na minha vida. Procedimento extraordinário. Se eu não tivesse procurado, se eu tivesse feito a cirurgia lá na minha região, talvez não estaria andando hoje, talvez estaria de cadeira de roda. Hoje eu faço todas as atividades, deixei de tomar aquelas medicações loucas antes de fazer cirurgia. 5 anos. Assim, depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei um tempo tomando a medicação. Eu falei, essa medicação não é mais pra mim, não. E eu parei de tomar ela. Eu falei, não, Deus, tem que ser pra cura, né? Tem que ser pra cura, pra não ficar dependente de remédio. Eu vejo as pessoas, os meus amigos lá do Pará, que fez a cirurgia, meu Deus, dependendo de remédio até hoje, dependendo dessas medicações fortes, morfina, remédios que só traz malefícios. Eu vivia com sono, com os remédios que eu tomava, vivia dopado, fazia assim coisa, tinha dia que fazia coisa com coisa, porque os remédios eram muito fortes, então tinha que ficar de repouso em casa. Já pensou passar a vida toda tomando remédio desse aí, fica você não poder fazer muita coisa, não poder fazer as atividades normais? Mas graças a Deus eu fiz as atividades normais, voltei a fazer as atividades normais, né? E assim, busca melhoria para sua vida. Eu falo sempre aqui, né? As lives que eu fiz lá falando sobre o segredo da prosperidade, o segredo da prosperidade tá em você, você é o primeiro pilar para isso. Eu resumi em 5 pilares, mas você é o principal. Você tem que estar bem com a vida, tem que estar com a saúde reforçada, tem que estar com a saúde, senão você não vai conseguir almejar, não conseguir alcançar os seus objetivos, né? Imagina aí se eu tivesse ficado prostrado na cadeira de roda, talvez eu estaria depressivo e tal, mas não, eu entendi que não é esse, o caminho não era esse, né? E graças a Deus estou aqui de pé, estou aqui falando com vocês. Vocês que acompanham meus vídeos aí, vocês que estão aí me acompanhando sempre aí, as postagens que eu faço, meu Deus, eu vou para tudo que é lugar. Vou mesmo. Esses dias eu estava na cachoeira ali, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas é isso, tem que aproveitar a tua vida também, não é só viver a vida na loucura de ganhar dinheiro, não. Querendo fazer riquezas desesperadamente, não. Aproveita cada momento, desfruta cada momento. Como eu já falei, a sabedoria, ela vai te trazer a riqueza sem precisar você fazer essas loucuras que eu vejo. Hoje não tem mais tanto isso, né? Mas antigamente tinha os empresários ficavam 14, 15 horas na empresa trabalhando para no final ter um resultado financeiro, vai aumentar, né? Mas o restante vai ser prejudicado, tipo a família. Largava a família para trabalhar demais e não conseguir, assim, melhorava um lado e os outros lados ficavam ruins, né? Então, tenta equilibrar tudo isso, né? Sempre equilibrando família, amigos, a palavra de Deus, né? Buscando Cristo sempre. Tem que estar equilibrando tudo isso. O trabalho tem que ser prazeroso, não pode ser um trabalho exaustivo que vai te trazer só cansaço. Tem que ser um trabalho prazeroso.
Que você consiga fazer aquilo e chegar em casa alegre, meu irmão. Chegar em casa alegre. Imagina aí, você chega em casa todo dia de mau humor. Sua casa não vai ser um lar bom, não. Vai ser um lar destruído. Por mais que assim, as situações, as circunstâncias, às vezes puxam para o contrário, mas você tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Como eu conto direto aqui, né? Esses dias eu sou muito grato a Deus porque eu fiz uma viagem maravilhosa aí de dezembro para janeiro. Conheci, assim, lugares extraordinários, aproveitei. É isso que eu falo, desfruta com a família. Eu fui com a família, deu assim, meu Deus. Eu já viajei várias vezes sozinho, né? Mas você ir com a família é totalmente diferente, Você visitar esses ambientes aí, ver a sua família alegre, desfrutando, aproveitando. É um prazer maravilhoso para quem é o provedor da casa, né? Para quem é o homem que trabalha. Você vê a sua família alegre. É prazeroso demais, meu irmão. Então não deixa de fazer nada para... Não deixa de buscar essas mudanças, né? Esse desfrute, né? Que é a palavra que nós estamos usando, muita gente está usando hoje, né? É desfrutar, é aproveitar da vida. Não deixa de proporcionar esses momentos para os seus familiares e seus amigos e pessoas ao teu redor, né? Parentes. Desfruta mesmo, proporciona, faz um churrasco, vai para uma piscina. Não pode viajar agora? Faz aí, aluga uma chácara com uma piscina, vai para um parque aquático, né? Aqui tem outro parque, né? Minha filha quer muito ir naquele lá. Só que assim, é um pouquinho bem salgado, né? Mas quando chegar o tempo, tiver a oportunidade, vá mesmo. Não deixe de ir. Churrasquinho que é mais simples, né? Tem muita gente que gosta aqui do churrasquinho. Faça um churrasquinho, convida amigos, familiares e desfruta mesmo. Aproveita a vida. Não deixe de se alegrar por causa das circunstâncias. A palavra fala sobre... Paulo fala sobre isso, né? Eu aprendi a viver tanto na escassez quanto na abundância. É isso, é você ser alegre quando tá ruim, é ser alegre quando tá bom, e aproveitar os dois momentos da sua vida. Isso é viver a vida leve, né? E com Cristo, ele fala, né, que ele vai aliviar seu fardo. Ele não vai carregar seu fardo, né, mas ele vai aliviar. Seu fardo vai ser mais leve, você vai conseguir viver a vida mais tranquilo. Como eu já falei, né, nós não estamos no mundo, nós teremos aflições, nós não seremos ainda, nós estamos vivendo no mundo, né? Então nós não estamos isentos de passar por dificuldades, não, irmão. Eu abri a empresa aqui, quando eu cheguei aqui, eu abri uma hamburgueria. Nessa hamburgueria eu comecei a fazer outros trabalhos e hoje eu tenho uma empresa que presta serviço na área de construção e climatização. E nessas duas áreas aí eu estou me dividindo, né? E graças a Deus eu estou vendo o crescimento. E outras coisas que eu aprendi também, como eu falo aqui sempre, né? A respeito do marketing digital, questão de e-commerce, de lojas online, vai para cima. Isso aí é uma renda extra que às vezes não requer tanto de você, mas tem que ter um tempo também para você estar lá, acompanhando, fazendo as postagens, que uma loja online ela não vai se vender sozinha, né? Você tem que ir lá, sempre fazendo as postagens. Então assim, vai agregando coisinhas assim para começar a entrar renda, que você chegar um momento que você não vai precisar se esforçar tanto no trabalho braçal, igual eu trabalhei desde os meus 14 anos até os meus 27, 28, se eu não me engano. Só com esforço físico, né? Só com esforço físico. Não, tem que trabalhar com a mente também. A mente é a mais poderosa na sua vida, é a sua mente. Se a sua mente começar a trabalhar certo, você vai conseguir viver mais tranquilo, porque não precisa mais tanto esforço físico, né? E graças a Deus eu estou vendo os resultados de tudo isso, né? Já postei aqui, fiz a postagem aqui. Também tem uma plataforma que eu vendo seguro de carro. E assim, graças a Deus está bombando, os clientes estão chegando. Eu estou aplicando aquilo que eu aprendi.
através do tráfego, do marketing digital, que é tráfego pago, essas plataformas aí que você não precisa tá aparecendo, só pegar só os posts lá e já postando e enviando para as pessoas nas plataformas, nas redes sociais, né? Então assim, você vai fazendo as coisinhas aí que uma hora vai entrando os resultados. Tudo bem? E daí vai chegar uma hora, né? Vai chegar uma hora que você vai se dar bem. Mas não é da noite pro dia, não existe esse negócio da noite pro dia, não. Vai haver sempre um esforço, né? Nem a Mega Sena que você ganha milhões aí, não é da noite pro dia. Você tem que fazer as suas apostas e ir lá e tudo. É um sacrifício, você tem que fazer tudo diariamente, né? Diariamente. Você não ganha uma bolada da noite pro dia. Uma bolada, né? Entre aspas, dinheiro que a gente fala, né? Você não ganha da noite pro dia. É esforço diário, é esforço contínuo. Pode levar algum tempo. Às vezes a gente vê pessoas aí se dando bem depois de 10 anos, 15 anos buscando, galgando. Hoje é mais fácil, né? Tá mais fácil as pessoas. Dá pra diminuir esses. Não precisa ser 10 anos mais, né? Você consegue diminuir esse tempo. Com o quê? Com estudando, aprendendo coisas novas, buscando coisas novas, ambientes novos, pessoas novas. Foi o que eu fiz, né? Eu saí da cidade que eu morava lá há mais de 22 anos, morando numa cidade, e eu entendi que eu precisava sair de lá. E eu vim aqui para Maringá, só com a cara e a coragem, não conheci ninguém aqui. E assim, eu tomei a decisão, mas eu tomei a decisão junto com minha família. Vamos juntos. Entendemos que lá nós não conhecemos ninguém, então nós vamos ter que a nossa família vamos se ajudar, né? Cada um se ajudar. E graças a Deus estamos aqui há 4 anos já, só vivendo coisas extraordinárias, claro, passando também por apertos, que a vida de empresário também não é, até, igual eu falei, né? Até chegar lá a um nível mais alto, você passa também por umas dificuldades. Mas é o que eu falei aqui outro dia, né? Escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil. É difícil viver de CLT, que tem umas regalias reduzidas, é difícil. Mas é difícil também ser empresário, porque tem tanto imposto aqui no Brasil. Quantas coisas você tem que pagar, né? E assim, às vezes, você olha assim, parece que não tá dando nada, mas eu faço algo que às vezes eu consigo fazer. Pego um serviço aí, faço um orçamento que consigo fechar. Às vezes eu consigo ficar um mês, 2 meses mais tranquilo. Por quê? Porque eu peguei um orçamento grande, peguei um orçamento que deu para... Então, assim, às vezes é difícil, mas quando chega, meu irmão, você consegue viver mais tranquilo, consegue ter uma vida mais leve. Mas você tem que buscar, você não pode ficar parado, né? Você não pode ficar parado, você tem que almejar buscar ter uma estabilidade financeira, entre aspas, né? Que estabilidade financeira não existe, que a gente está sempre sujeito a altos e baixos aí, a tudo aumentando. Às vezes a gente não consegue ganhar o suficiente para suprir do mês ali, né, por causa das coisas tão absurdas de caras. Então, assim, é uma estabilidade meio que ilusória, né? Ainda mais no CLT. CLT, você tá com aquele dinheiro contado ali, final do mês, e depois aí, às vezes você faz umas contas a mais e acaba não dando para fechar a conta. A conta não fecha sempre, né? Mas essas coisas acontecem na nossa vida, essas coisas acontecem. Mas então, assim, busca conhecimento. A palavra fala, busca sabedoria. Sabedoria é o conhecimento, e o conhecimento tem que ser aplicado. Não pode ficar só na teoria, não. Tem que ir para a prática. Eu desenvolvi um e-book aí falando sobre desenvolvimento de habilidades, né? E ali fala um pouquinho sobre se aplicar aquilo que você estudou. Se você não aplicar, você não vai ver se vai dar certo. Se você não arriscar, se você não tentar, você nunca vai saber se deu certo.
Nunca vai saber se deu certo se você não tentar. Então tenta. Aprendeu algo novo? Vai, exerça, faz aquilo. Faz acontecer. Um dos livros que eu estou estudando aqui, ó, Cristianismo Puro e Simples. Eu indico você estudar, a ler esse livro. Cristianismo Puro e Simples. O cristianismo leve, meu irmão, que você tem que viver. Não tem que viver subjugado por doutrinas que igrejas pregam aí, não. Você tem que viver Cristo, viva Cristo. Cristo, ele é simples, ele é puro, meu Deus do céu. Se você entender isso, você vai viver uma vida mais leve, vai viver uma vida mais tranquila, mais, assim, vai aprender a viver a vida de verdade. Então, viva a vida sempre, faça o simples que vai dar certo sempre, faça o simples que vai sempre ter um resultado bom, de que você querer fazer, começar hoje fazendo o extraordinário. Não, faça o simples agora, começa a fazer, que daqui a pouco, eu falo aqui sobre os micro resultados, né? Daqui a pouco você vai ter um resultado extraordinário, com esses resultados todos os dias, você fazendo, buscando todos os dias, fazendo algo diferente todos os dias, modificando aquilo que deu errado, o resultado que deu ruim, modificando esse resultado para no outro dia dar um resultado bom. Então é isso, meu irmão, busca isso. E sempre a palavra, tenha a palavra, que ela vai te ajudar a ir muito longe. Como eu já falei, ressaltando aqui, não estou pregando religiosidade e nem placa de igreja, estou pregando o cristianismo simples e puro, a vida cristã na essência, né? Na essência que é Cristo, que é a base de tudo. Mas é isso, meu irmão. Que Deus abençoe sua noite. Como eu falei, né? Tava um pouquinho dor de cabeça aí, mas graças a Deus estamos aqui, estamos junto. Até depois do fim. Eu falei ontem, né, que eu ia falar sobre a respeito dessa frase, né? Até depois do fim, porque nós vamos ter o fim, né? O fim aqui na Terra, mas nós vamos ter a eternidade depois. E só existe dois caminhos, que eu tenho falado todos os dias, que só existe dois caminhos, que é o céu com Cristo e o inferno com os demoniozinhos lá, né? Só tem esses dois caminhos, não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Você tem que escolher um ou outro, não tem como ficar em cima do muro, ficar morno, que a palavra fala, né? Você tem que ficar ou frio ou quente, né? Quente com Cristo, né? Não é o quente no lago do fogo do enxofre queimando a vida eterna, não. O quente é a referência, tá com a alma avivada, buscando a Cristo sempre. Então seja esse que vai buscar a salvação, vai buscar a vida eterna com Cristo, que não vai ter mais essas dores que nós vivemos aqui na Terra. E o outro lado, eu falei aqui ontem, o outro lado é o inferno, que é um estágio, você vai ser lançado no lago do fogo do enxofre, vai ficar a vida toda queimando, ardendo no fogo ali, e sentindo dores, né? E além do mais disso, sentindo dores, a palavra é bem clara sobre isso. No inferno você vai sentir dores, no céu não, no céu você vai ser livre dessas dores. Então escolha um lado, não é o lado da política não, né? Escolha um lado da vida eterna. E é isso, meu irmão. Estamos juntos até depois do fim, é isso. Nós vamos ter um fim aqui na Terra, mas nós vamos ter uma eternidade juntos aí. E eu creio que você vai estar lá também, em nome de Jesus. Como eu falei aqui ontem, eu vou ver os testemunhos de cada um de vocês aqui. Eu vou ver vocês falando aí que deu certo, que conseguiu, que cresceu, né, que avançou. E nós estamos aqui para isso, né, para crescer juntos e para níveis maiores juntos, não sozinho. Nós não andamos sozinhos, nós sempre andamos um com o outro, Isso vai te ajudar a ir longe. Pessoas, né? Ame pessoas. Busque estar próximo de pessoas. E pessoas que têm o mesmo propósito seu, né? Que vai querer crescer junto com você. Não pessoas que vai te atrapalhar. E tem muita gente querendo atrapalhar, né? Só que eu não tenho que focar nessas pessoas, né? Tem que entender que eu tenho que sair de perto dessas pessoas.
e buscar pessoas que vai me ajudar a crescer, que vai me ajudar a ir para o lugar que eu quero ir, né? Se eu quero ser um milionário aí, rico, eu tenho que andar com pessoas com esse mesmo propósito e com pessoas que já chegaram lá, né? Conhecer pessoas que já chegaram lá para mim saber como é o caminho, né? Foi o que eu falo sobre a sabedoria. Você sabe, é isso. É você entender como a pessoa chegou lá e você modelar, você moldar, você aprender com essa pessoa como chegar lá. E é isso. Aprenda, seja sábio no seu agir todos os dias. É isso, mano. Tamo junto, que Deus abençoe sua noite. Vamos dormir, que eu tô ainda com um pouquinho de dor de cabeça, mas que ela vai passar em nome de Jesus, em nome de Jesus. E vamos pra cima. Não para, não desista. Pega essa palavra assim e cuca na sua cabeça. Não desista por nada. Não desista por nada. Por mais que as circunstâncias sejam demais aí, que você acha que não vai suportar, mas a palavra de Deus fala que Ele entrega um fardo na mão da pessoa, aquele fardo que a pessoa consegue suportar. Então a gente consegue suportar tudo. Até mesmo a morte, a gente consegue suportar. Então, Deus abençoe sua noite e vamos para cima.